meus irmãos, os nossos votos de muita paz, muita luz e, é claro, muita saúde para nós e para todos os nossos lares. É uma alegria muito grande poder dividir com vocês esse espiritismo libertador, este espiritismo consolador, conforme o Mestre nos prometeu quando esteve conosco. O espiritismo, meus irmãos, vem nos orientando, ajudando-nos a traçar melhor a nossa caminhada rumo ao aperfeiçoamento espiritual. Uma alegria, um prazer muito grande poder dividir isso com vocês. Hoje nós vamos falar de sexualidade e espiritualidade. A energia sexual ou a energia criadora? Um tema muito importante para nós analisarmos, para nós estudarmos, porque a energia da sexualidade, a energia que desprendemos durante o sexo, ou o que nós podemos construir canalizando essa energia, são coisas grandes e maravilhosas. O entendimento da sexualidade é capaz de nos projetar num momento mais tranquilo aqui na Terra, de entendimento, de conhecimento das aflições alheias e nossas também. Conhecer sobre as energias sexuais nos dá condições de entendermos mais e melhor a nós mesmos e a todos os nossos irmãos e irmãs de jornada. A energia sexual ou energia criadora está presente em todos os reinos da natureza, desde o reino mineral, que após a sua evolução passa pelas plantas, no reino vegetal. Nós a encontraremos no reino animal, na forma dos instintos de autoconservação. Durante muito tempo, meus irmãos, a sexualidade foi tabu, foi considerada como uma coisa negativa, principalmente na Idade Média, onde vivemos muitos conflitos, onde a humanidade teve pouquíssimo entendimento, um verdadeiro combate a qualquer manifestação à sexualidade naquela época. O celibato, segundo os irmãos espirituais, imposto aos padres, às freiras, gerando conflitos, porque muitos deles não tinham e ainda muitos continuam não tendo ainda condição de adotarem a abstinência total à sexualidade. Então, muitas das vezes, os nossos irmãos sofrem essa determinação da sociedade ou até mesmo das filosofias religiosas pelas quais eles optaram. Dessa época em diante, a sexualidade vem sendo tratada de forma muito equivocada, com a banalização do sexo, um sexo sem responsabilidade, com o seu uso desregrado, sexo sem respeito e sem que se perceba que sexo é vida, que sexo é uma energia viva, capaz de proporcionar ao espírito encarnado uma oportunidade gigantesca de crescimento espiritual. Como nos afirma o nosso irmão Emmanuel, e como nós devemos ter muito respeito à nossa vida, nós também devemos ter muito respeito a essa energia criadora, a essa energia que se expande no universo de uma forma muito intensa, que é o sexo. Para entendermos um pouquinho mais deste assunto muito importante para nós, nós trouxemos algumas questões do Livro dos Espíritos, que irá nos elucidar algumas coisas muito importantes. Por exemplo, na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: os espíritos têm sexo? E aí a resposta: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseado nas afinidades de sentimento. Então, quando nós estamos na erraticidade, quando nós estamos ainda planejando, projetando a nossa próxima viagem aqui na matéria, nós estamos ainda em escolha de acordo com a nossa necessidade, de acordo com as nossas provas, em escolha do próximo corpo físico. Se será em qual polaridade iremos reencarnar, né? Então, vamos continuar para entendermos. Porque na questão 201, Kardec pergunta: o espírito animou o corpo de um homem.
O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher em uma nova existência e vice-versa? Então Kardec quer saber se aquele espírito, né, que vem animando o corpo, né, através de uma polaridade durante muito tempo, por exemplo, como nós já dissemos no nosso vídeo falando sobre a questão da homossexualidade, Kardec pergunta se o espírito que animou um corpo masculino durante muito tempo, ele pode voltar a animar um corpo feminino ou vice-versa? E a resposta é claríssima, sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, para que nós tenhamos um aprendizado perfeito, né, meus irmãos? Porque nós viemos à carne para aprendermos as conquistas que a carne, que a matéria pode nos proporcionar ao espírito. Então nós precisamos aprender sobre essas sensações, sobre as emoções de um homem, sobre as sensações, sobre as emoções de uma mulher, para nós constituirmos a nossa bagagem espiritual em aprendizado com mais eficácia. Quando somos espíritos, na questão 202, Kardec nos ajudou bastante, né? Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E aí os imortais respondem com uma facilidade muito grande: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Como já dissemos, então o espírito ele já vem com uma determinada bagagem ao reencarnar-se algumas vezes num corpo masculino. E ele precisa, na próxima encarnação, encarnar-se num corpo feminino, para que a continuidade da sua evolução permaneça. Então os espíritos não escolhem. O próximo corpo será formado, será habitado, animado por um espírito de acordo com a sua necessidade. Os espíritos encarnam-se homens e mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, cada posição social oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Olha que interessante. E é claro, aqueles que só habitaram ou animaram um corpo feminino só saberiam o que sabem as mulheres. E, no entanto, o espírito é imortal. No entanto, o espírito vem para conquistar tudo que a matéria de bom pode oferecer a ele. E é claro, as emoções masculinas, as emoções femininas também fazem parte desse aprendizado espiritual. Na evolução, como espíritos imortais, vamos aprendendo, vamos adquirindo experiências, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino. Até que em determinado momento vamos encontrar o perfeito equilíbrio. Então, de acordo com as nossas vindas aqui nos organismos físicos, de acordo com o aprendizado, ora numa polaridade, ora em outra polaridade, nós vamos constituindo a nossa essência espiritual. Essas polaridades, ou seja, a variação em corpos masculino e feminino, vem nos explicar muitas vezes quando encontramos em alguns homens aspectos femininos. Olha que interessante. Vamos repetir porque é muito importante isso. Essas polaridades, ou seja, a animação em corpos masculinos com muita frequência, ou a animação em corpos femininos com muita frequência, essas polaridades, ou seja, a variação em corpos masculino e feminino, e aí nós estamos dizendo quando o espírito anima um determinado corpo durante muito tempo, né, e aí ele vai variar de acordo com a sua necessidade espiritual. Então, essas polaridades, ou seja, a variação em corpos masculino e feminino, vem nos explicar quando muitas vezes encontramos em alguns homens aspectos femininos. Eles são mais sensíveis, são mais frágeis, são mais suaves, mais carinhosos, mais ternos, e no que diz respeito às nossas amigas, às nossas queridas também, né, mulheres mais impetuosas, mais corajosas, mais firmes, mais masculinizadas, mais rigorosas, mais expansivas, mais impetuosas, seriam duas polaridades de acordo com as nossas diversas experiências. Então, meus irmãos, a fragilidade no homem, a sensibilidade do homem não quer dizer que ele opta por um gênero, né, especial.
ou seja, que ele seja um homossexual. A impetuosidade, a rigorosidade em algumas mulheres, né, não significa, isso não nos rotula como homossexuais. E o Emmanuel também nos explica isso com muita clareza. A permanência em sequência e em frequência numa encarnação, né, consecutivamente durante várias vezes, isso pode implicar numa encarnação de uma polaridade diferente, algumas dificuldades, e isso nós já dissemos aí no nosso vídeo quando nós falamos sobre a questão da homossexualidade. As pessoas não podem julgar os seus irmãos de jornada apenas pela aparência, pelos gestos. Cada um tem uma essência. Segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, não devemos julgar ninguém em absolutamente momento nenhum. Não há justificativa para sermos juízes, né, para julgarmos. Mas, acima de tudo, não podemos julgar os nossos irmãos de jornada porque nós não conhecemos o passado espiritual daquele espírito, né? Pode-se acontecer num caso como este, né? Irmãos que habitaram, que animaram o corpo durante muito tempo e tiveram algumas dificuldades de adaptação no novo corpo físico. Bem, mas o nosso assunto de hoje é a energia sexual, né? O que pode produzir essa energia sexual. Quando ela é canalizada, quando ela é bem aproveitada. Nós conhecemos artistas, pintores, poetas, compositores que usaram essa energia sexual, que canalizaram bem essa energia sexual para a criação. Então, é preciso que nós aproveitemos esse dom que Deus nos deu, claro, tendo uma vida conjugal sadia, com os nossos parceiros, né, com aquelas pessoas que escolhemos para conviver ao nosso lado, dividirmos essa vida, termos uma vida conjugal sadia, né, que proporcione essa troca de energias. Mas a questão da energia sexual ela vai um pouco mais além daquilo do próprio gesto do sexo, né, do ato sexual, vamos dizer assim. Então, grandes irmãos são artistas, existem meninos e meninas que têm facilidade em instrumentos musicais, têm facilidade em pintura, em criação, em composição, porque eles têm essa facilidade de direcionar toda essa energia criadora para o seu aperfeiçoamento espiritual. Quantos esportistas, irmãos que se destacam, por exemplo, né, no esporte, porque tem em abundância essa energia, e aí eles extravasam no momento das conquistas esportivas. Quantas pessoas têm a facilidade de criação, né, de criar, de compor, dentro de casa, são desconhecidos. Então, vai um convite para os pais, né, que já começaram a observar dentro dos seus lares a sua filha ou seu filho com essas capacidades, vamos dizer assim, com essas características, né, no sentido de, observando, ajudar o seu filho, ajudar a sua filha, ajudar o seu irmão de jornada, a fazer com que essa canalização daquela energia, né, geradora e criadora se faça em benefício dele. É claro que nós não podemos deixar de citar aqui a capacidade da energia sexual ser o auxílio aos processos reencarnatórios, como diz o nosso irmão, o espírito André Luiz. A energia criadora, forte, divina e universal do sexo no auxílio às reencarnações, né? No auxílio à vinda de milhões de irmãos ao organismo físico através das energias sexuais. Então, meus irmãos, na verdade, o nosso objetivo hoje, além de destacarmos essa energia poderosa que deve e pode ser muito bem usada ao nosso benefício, essa energia que pode proporcionar a nós, pais, psicólogos, mães, nós que somos orientadores, né, que trouxemos para o nosso convívio aqueles irmãos que nos deram a oportunidade de fazer com que os delitos que cometemos em vidas passadas sejam resolvidos nessas, né, os jovens, adolescentes,
esses irmãos que nós recebemos em nossos lares, essa energia criadora, ao ser observada, ao ser bem elaborada, nós podemos aproveitar essa oportunidade para nós orientarmos esses irmãos, né? Nós não cansamos de falar na evangelização das crianças, na escolinha de mocidade dos centros espíritas, porque lá o aprendizado é muito grande. Então vamos, depois que as coisas normalizarem, vamos levar os nossos jovens, né, para a escolinha de evangelização, para as reuniões de mocidade espírita, onde lá eles terão um direcionamento, um esclarecimento muito maior, né, mais profundo. Mas aproveitar que Deus nos deu esse poder criativo, né, de elaborarmos, de criarmos, de compormos, que isso seja usado por nós em nosso próprio benefício. Esse é o intuito do nosso trabalho de hoje, falando sobre a energia sexual, o poder que ela tem, o poder que ela pode proporcionar para nós numa mudança de vida, numa oportunidade grandiosa de crescermos espiritualmente falando. Para terminarmos, na Revista Espírita de janeiro de 1866, Allan Kardec afirma que os espíritos que experimentam em várias encarnações o mesmo sexo conservam as predominâncias, as experiências que aprenderam quando renascem na polaridade invertida. Trazem ainda marcas do aprendizado anterior. Por que nós estamos sendo bem, vamos dizer assim, falando, né, sendo taxativos nesta questão das polaridades? Por quê? Pode acontecer de alguns dos nossos irmãos que, ao experimentarem, né, uma, entre aspas, nova polaridade, depois de várias do mesmo sexo, pode ser que esses irmãos tenham problemas com essa energia sexual, né? É isso que nós estamos querendo dizer. Pode ser que a pessoa, ou a menina, ou o menino, né, quando ela começa a trilhar ali pelos seus 13, 14, 15 anos de idade, ela começa a ter problemas para gerir essas energias, né, contidas nela, devido a essa troca de polaridade. Pode acontecer alguns problemas, algumas dúvidas, e aí é que entra, né, meus irmãos, nós, como já dissemos, pais, professores, tutores, companheiros, responsáveis, na orientação desses irmãos com essa energia poderosíssima que é o sexo, nos dando a oportunidade de mostrarmos, de direcionarmos. Existem livros maravilhosos, né? Existe o livro Sexo e Destino, que vem trazendo para nós informações assim importantíssimas. O Espírito Emmanuel também, várias mensagens, falando a questão, né, da importância da energia sexual. Fala também a questão da sexualidade, também muito importante. São fatores que no mundo moderno, na atualidade, chamam muito a nossa atenção. Então está assim, nos dando a oportunidade de combatermos a homofobia, de combatermos o julgamento desnecessário, de combatermos o preconceito. Hoje, né, o verdadeiro cristão, aquele irmão que acompanha, que quer vivenciar verdadeiramente o Evangelho de Jesus, ele deve livrar-se de todo tipo de preconceito, de todo tipo de atitude homofóbica, de todo tipo de julgamento imediato e que não cabe nesse momento e que não vai ajudar na formação, na orientação do espírito do irmão de jornada. Infelizmente, meus irmãos, até hoje, nós ainda observamos lares que têm esse problema. E olha que são pessoas que nasceram dentro da mesma família consanguínea. E voltando à orientação do André Luiz, a família consanguínea é o pródomo da família universal. Se nós não aprendermos a lidar com todos os tipos de dificuldade que o mundo lá fora pode nos oferecer, mas lidar com eles dentro dos nossos lares, nós teremos problema com relação a isso, né, quando nós resolvermos um ministério fora dos nossos lares. É claro que a evolução não dá salto. Primeiro nós precisamos de resolver tudo aquilo que está mais próximo de nós para que a gente possa dar um passo à frente. E a questão da sexualidade, a questão da energia sexual dentro dos lares é muito importante. Muito importante.
né? Os psiquiatras e os psicólogos, em vários artigos, eles escrevem e assinam e afirmam que a maior dificuldade dos jovens, a maior dificuldade do indivíduo, vamos dizer assim, com relação à problemática da sexualidade, encontra-se dentro do seu próprio lar. Nós não podemos dar, meus irmãos, aquilo que nós temos, aquilo que não temos. Desculpe, não podemos. Não podemos dar aquilo que não temos. Nós precisamos de aprender, nós precisamos de buscar informação, nós precisamos de buscar conscientização. Então, os pais precisam se preparar mais e melhor. Precisamos ajudar os nossos irmãos com relação à navegação na internet, por exemplo, né? Hoje, com o advento da informática, da internet, as crianças e os adolescentes estão cada vez mais independentes de seus pais, né? No momento em que eles estão em seus próprios quartos e os pais não procuram, né, saber do que eles precisam para eles continuarem a sua trajetória de aprendizado. Então é preciso realmente a atuação mais firme, a atuação mais sincera dos pais, né, dos gestores, para que essas pessoas possam contar com a ajuda deles. Vamos fazer com que essa energia muito preciosa para nós, vamos fazer com que essa energia, que é uma energia divina, criadora, ela seja para nós a ponte que irá nos ajudar a atravessar os rios das dificuldades, do preconceito, da homofobia, e vamos fazer com que a humanidade, independente do gênero, independente da sua escolha, que não nos cabe julgar, mas que a humanidade consiga dar passos, né, mais importantes na sua evolução espiritual. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus ampare e proteja cada um de nós e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.